Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia aí, por favor, convido vocês. É um texto curto, na verdade, eu queria de início ler só um versículo e depois a gente lê o restante e mais alguns outros. Mas neste momento, um texto muito conhecido da Bíblia, que está lá em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 18, iremos estar lendo apenas esse versículo agora. Amém. E a gente vai conversando um pouquinho aí sobre esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém. Permita-me orar. Pai, mais uma vez, diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, nesta vigília abençoada, Senhor, eu quero agradecer a Ti, Deus, por me dar mais essa oportunidade de estar junto com os irmãos, de tantos lugares diferentes que eu não os conheço, mas fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família e temos por cabeça o único Deus. Deus, que o Senhor possa fazer com que eu externe essa mensagem nesse momento de uma forma maravilhosa, da mesma forma que o Senhor colocou essa mensagem em meu coração, que eu possa estar compartilhando com todos que me ouvem agora e que o Teu nome ele seja exaltado e glorificado, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço no santo nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, esse texto, ele de Gênesis 2, né? O texto todo, ele vai falar da formação do homem e da mulher, e é um texto muito conhecido, e a gente vai ver aí as maravilhas de Deus na vida da família. E Deus me conduziu para esse texto porque eu, particularmente, assim como eu creio que a maioria de nós, eu venho, nos últimos dias, orando muito pelas famílias, né? E a gente sabe que família é algo que nasceu no coração de Deus. A gente sabe que família é um projeto de Deus. E a gente vê aqui em Gênesis, quando diz, repetindo aqui o texto, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aqui a gente vê que o homem estava com um problema, digamos assim. E Deus, por ser aquele que é a solução de todos os nossos problemas, ele vê que o homem está só, ele vê o problema do homem e ele agora soluciona, né? Então, pensando nisso, eu percebo que famílias abençoadas ou famílias que são abençoadas por Deus, elas são abençoadas e elas não existem por si só, pelo seu próprio poder. Família tem um significado histórico e isso vem de Deus, vem do coração de Deus, vem do íntimo de Deus. A família ela não surgiu por acaso. A família não surgiu por acaso ou pela própria decisão do homem, pela própria decisão de Adão de dizer assim, eu quero ter uma família, eu quero constituir uma família, eu quero uma mulher. Não foi assim. Não foi a decisão dele, mas foi a decisão de Deus. Nasceu no coração de Deus, no íntimo de Deus. E na família reside o desejo de Deus. Amém? Então, por isso que eu gosto de dizer, e já ouvi também muitas outras pessoas falarem que família de fato é um projeto de Deus. Porque como a gente lê o texto, né? E vou repetir várias vezes, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus, em sua eternidade, no início de tudo, ele já sabia que não era bom que o homem estivesse só. E ele faz uma mulher para Adão, né? Então, a maioria das pessoas que nós conhecemos, a maioria das pessoas que a gente convive, elas querem ter uma família abençoada, elas querem ter um casamento perfeito, querem que seus filhos amem a Deus. Na verdade, as pessoas querem que as famílias sejam
pelo menos que cada família seja uma referência, seja uma bênção para outras famílias. Queremos que a nossa família, os membros da nossa família amem uns aos outros, né? Outros da família que eu estou falando, e que tenham sucesso na vida. O que mais nós queremos para a nossa família é sucesso. Então, à medida que cada um de nós identificamos isso, também dons, vocações, a gente, às vezes, de uma certa forma, esquece que essa também é uma vontade de Deus em primeiro lugar. Porque a vontade de Deus para a família é que as famílias sejam bênçãos, é que as famílias sejam de fato referência. E louvado seja Deus por isso. Pensando nisso, meus queridos, dito isso, eu trago aqui para vocês nessa noite algumas verdades bíblicas sobre a família, sobre esse texto de Gênesis 2:18. E é bem verdade também que nós sabemos que uma das instituições que mais está sendo atacada no presente é a família, que mais é atacada, na verdade, pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Ele é especialista em querer destruir a família, ou as famílias, em querer fazer com que as famílias não entendam que cada uma delas surgiu a partir de uma vontade do Senhor. Então, como eu falei para vocês, família hoje é uma das instituições que é mais atacada, mais bombardeada pelo inimigo. Ele quer começar destruindo pela família. Então, eu acredito que, pelo fato da família ter um lugar importante no coração de Deus, nos planos de Deus, Satanás está interessado cada vez mais em destruir as famílias. Portanto, meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, é vital que compreendamos o valor que a família tem. É necessário que nós, principalmente nós enquanto cristãos, saibamos e coloquemos em prática o valor da família. Nós possamos realmente glorificar Deus através da família. Então, para que a gente possa fortalecer a família, para que a gente possa fazer com que a nossa família seja canal de bênção para outras famílias, que a nossa família externe o amor de Deus, que as pessoas olhem para a minha família e para a sua família e vejam Deus manifestado, nós precisamos aqui ver algumas coisas. Vamos ver, meus queridos, que tudo está na Bíblia e a gente vai ver algumas verdades bíblicas sobre a família. E eu anotei alguns aqui para a gente poder meditar nessa noite. Primeiro, a família, ela nasceu, repito, no coração de Deus, não foi no coração de Adão. Não foi Adão, como eu falei para vocês, que pensou, acordou de manhã e disse, rapaz não, né, que ele estava só, acho que ele nem dizia rapaz, né? Mas Adão não acordou de manhã e disse, meu Deus, ou sei lá, ou falou com a árvore, se eu estou só, eu quero uma mulher, eu quero uma família. Não. Nasceu no coração de Deus, está aí, Gênesis, disse mais o Senhor Deus, foi Ele que disse, foi Ele que verbalizou algo que estava no íntimo dele, no coração dele. Então, aqui, em primeiro lugar, Deus, ele observa a solidão de Adão, Deus entende a solidão de Adão, ele observa a solidão, ele entende a solidão de Adão, e Deus agora soluciona o problema de Adão, que era o quê? A solidão. Então, o casamento se originou no interior de Deus, e por isso o casamento, família como um todo, mas aí sendo constituída a partir do casamento, é algo fundamental de Deus para as nossas vidas. Quando um lar, meus queridos, se destrói, quando uma família se destrói, quando um casamento se destrói, eu acredito que o coração de Deus, de certa forma, ele é ferido. Porque Deus, ele não instituiu o casamento para que fosse acabado. Deus não criou a família para que as famílias viessem a de uma certa forma, se despedaçar, se fragmentar, sabe?
Esta é a razão básica porque Satanás ataca a família. Porque ele odeia tudo que Deus fez. Todos os planos de Deus, o diabo ele quer destruir, como nós bem sabemos, ele quer fazer com que, digamos, não dê certo. Deus criou a família como a solução de um problema. Então, vocês percebam que eu estou repetindo muito para ficar bem fixo na mente da gente. O problema de Adão era o quê? A solidão. A família atual, meus irmãos, ao invés de ser uma solução, ela tem se tornado geradora de muitos problemas. E os problemas mais comuns que nós achamos nas famílias hoje em dia são vários e bem conhecidos, como começando pela infidelidade conjugal, falta de amor, ciúmes entre os cônjuges e aí ciúmes doentios, violência física ou verbal, muitas vezes o vício em drogas, a desobediência dos filhos. Tudo isso são problemas comuns que a gente acha na família. Mas porque Satanás ele acha brecha, ele acha uma brechinha ali, um lugar numa família que está deixando ele entrar por causa de, às vezes, dessa falta do amor de Deus na família. Deus ele tem que ser o centro da família. Ele precisa ser. Ele criou a família para que a família vivesse alicerçada nele. Então, Deus, ele quer ser o centro da família. Eu tive um caso, há algum tempo atrás, com uma ovelha na igreja, uma irmã, que ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu não estou aguentando mais meu marido porque eu depositei nele todas as minhas expectativas. Eu depositei no meu marido, eu achava que ele era o cara, um linguajar que a gente usa aqui. E aí ele só faz me decepcionar, pastor. Eu disse a ele: é porque você começou errado, irmão. A senhora tem que depositar a sua fé, a sua confiança, as suas expectativas em Deus e não no seu marido. Entende? Então, muitas mães depositam todas as suas expectativas nos filhos. Não é assim? E vice-versa. Então, quando a família entender que o centro da família, a base da família é Deus, as coisas mudam. Quando as famílias entenderem que Deus tem que ser o centro, as coisas elas mudam. Eu queria ler aqui com vocês, lá no livro de Salmos, por gentileza. No Salmos de número 112. Salmos de número 112. Queria ler apenas 3 versículos, do 1 ao 3. Amém? Diz assim: aleluia, Salmo 112, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja Deus por isso. Então, lendo esse texto de Salmo agora, de Salmos, eu entendo que a família que tem Deus como alicerce, como base, como centro, ela é feliz. Isso não quer dizer que sejamos, melhor dizendo, que não haja problemas na família, que não haja dificuldades, que não haja tribulação, que não haja os aperreios da vida, como nós falamos aqui. Mas a família que tem Deus como centro, ela é feliz, independente de situação financeira, econômica, de saúde, independente se a família tem Deus, ela é feliz. Porque a nossa alegria não vem do cônjuge, não vem dos filhos, não vem dos parentes, ela vem de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, uma família vitoriosa,
ela se deleita nos mandamentos de Deus. Uma família feliz, uma família bem estruturada em Deus, ela se deleita em tudo aquilo que vem de Deus. Como o salmista diz aqui, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? A sua descendência será poderosa na terra. E às vezes o povo entende esse poder na terra como se fosse poder de riquezas, poder de autoridade, sabe? É aquela coisa que tem muito no Brasil, né? Sabe com quem está falando? Mas não é por aí. É um poder que o Senhor nos dá da graça dele, da misericórdia dele, da unção dele, da autoridade dele, da ousadia que ele nos dá, quando a gente coloca ele como centro. Então, a promessa de Deus é uma descendência poderosa, bendita e próspera, como diz aí nos Salmos. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena a gente orar pela nossa família. Ei, não desista da sua família. Não desista, foi Deus que criou a sua família. Foi Deus que nos criou e nos colocou como membro da nossa família. Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor não conhece a minha família e nem você conhece a minha. E se a sua tem problema, bem-vindo ao clube. Né? Então, a questão aqui é que quem criou, independente dos defeitos que nós temos enquanto seres humanos, foi Deus. E Deus está no controle da vida da tua família. Louvado seja Deus por isso. Então, ore pela família. Ore pela sua família. Às vezes nós oramos tanto pela família. Senhor, abençoa meus vizinhos. Oh, Senhor, o meu vizinho, o filho dele, a esposa dele, o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, o de trás, o da frente, etc. e tal. Mas e a minha família? Quanto tempo eu tenho passado orando pela minha família? Então é necessário, meus irmãos, que nós, enquanto família, nos coloquemos diante de Deus, reconhecendo a autoridade dele sobre a nossa família. Deus, ele quer ser o centro da minha e da sua família. E por que não permitir que ele comece por nós mesmos? Porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor comece no outro. Ó, Senhor, começa lá pela minha esposa. Então começa lá pelos meus filhos, porque eu tô joia. Eu não preciso, digamos, eu não tenho problema nenhum. Minha família é cheia de problema, mas não sou eu. Né? É sempre o outro, é a síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. E às vezes a gente não assume o nosso papel, né? Como esposo ou como esposa, pai ou mãe, filho, você pode ser um canal de bênção de Deus para a sua família. Tem um texto, a gente não vai ler agora, mas tem um manual da família que eu acho ele tremendo. Efésios capítulo 5. Vai falar ali como o marido deve proceder com a esposa, como a esposa deve proceder com os filhos, com o marido, perdão, como o casal deve proceder com os filhos, que a Bíblia vai dizer, vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. E vai falar para os filhos, lá em Efésios já capítulo 6, né, se não me falha a memória, no comecinho, vai dizer para os filhos honrar pai e mãe. Então, quando nós nos colocamos, cada um no seu lugar de marido, de esposo, de filho, e colocamos Deus no centro, irmãos, nós executamos o nosso papel de uma forma tremenda para a glória de Deus. A gente glorifica a Deus quando nós, homens, amamos a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. A esposa glorifica a Deus quando ela se submete ao seu marido, de acordo com a palavra de Deus. Quando ela está sob a missão do marido. Não é aquela missão que o mundo prega, né? Que o mundo prega que mulher é propriedade exclusiva do marido, escrava do marido, enfim, não é isso. Quando Deus viu que Adão estava só, ele criou a mulher. Far-lhe-ei uma mulher.
Deus cria a mulher para solucionar o problema. O mundo tem umas brincadeiras sem futuro, permitam-me, me perdoem a expressão, de dizer, eita, mulher é problema, né? O mundo não, os homens, né? Nas brincadeiras que só homem mesmo, misericórdia. Não, porque, eita, lá vem minha caixinha de problema, né? Enfim, tantos outros apelidos que os homens colocam. Mas eu repreendo isso. Eu não gosto não dessas brincadeiras, não. Principalmente sendo cristão. Porque eu entendo que a família foi constituída por Deus. Não foi problema. Deus não arruma problema para a gente, não. Ele arruma solução, como ele arrumou para Adão. Então, cabe a nós glorificarmos o nome dele. Você pode ser um canal de bênção para Deus, para outras famílias. E a gente precisa fazer com que isso se torne evidente, essa transformação. Precisa começar dentro de casa. A nossa família precisa ser bênção, começando dentro de casa. Porque na rua, no bom, todo mundo é bom. Na rua eu posso ser aquele o marido referência. Que de repente outras pessoas olham assim, ou para o marido ou para a esposa, eu queria ter um marido desse, eu queria ter uma esposa dessa. Mas e dentro de casa, como é, entende? Será que Deus de fato é o centro? Então, vou repetir para vocês algo que eu falei há pouco atrás. Vale a pena orar pela família. E se vale a pena orar pela família, eu quero fazer não sei se eu posso chamar de um link, uma introdução, um outro texto da Bíblia, que está lá em Colossenses. Não esqueça de tudo que eu falei de Gênesis, mas em Colossenses 4, eu queria que você abrisse aí, por favor. Quem puder abrir aí. Colossenses capítulo 4. Vamos ler do 2 ao 6. Lembram que eu falei sobre a gente orar pela família, amém? Aí Colossenses 4, do 2 ao 6, vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Louvado seja Deus por isso. Então, já que eu falei no finalzinho para vocês sobre a oração, sobre orar pela família, esse texto de Colossenses, Paulo vai ensinar a igreja a perseverar em oração. E provavelmente cada um de nós já ouvimos falar por aí que a oração, ela muda as coisas, ela muda as circunstâncias, ela muda talvez os problemas, mas o que de fato a oração muda? Ou quem de fato ela muda? Então, você pode não ter pensado muito nesse detalhezinho. Ah, pastor, mas eu oro pela minha família e eu não vejo mudança nenhuma, eu já estou cansado ou cansada. Pastor, eu não aguento mais orar pela minha família. Mas é necessário e é importante saber que quando nós perseveramos em oração, aleluia, quem primeiro muda, ou quem primeiro deve mudar, somos nós mesmos. Somos nós, em primeiro lugar. Para que a partir de nós,
através da ação do Espírito Santo em nós possamos ser agora a referência para toda a nossa família. E, consequentemente, isso aí se alastra para os nossos amigos, no nosso trabalho, na rua, na faculdade, escola, enfim, onde quer que estejamos. Mas precisamos perseverar em oração, porque a oração muda, meus irmãos, em primeiro lugar, a pessoa que ora, a pessoa que está orando. E se a oração ela vai mudar em primeiro lugar, no caso, a pessoa que está orando a mim, automaticamente, consequentemente, a minha família, ela vai ver uma mudança de Deus dentro dela a partir de mim, porque eu agora estou orando, eu agora estou perseverando em oração, como a Bíblia nos ensina aqui. Então, se você está orando, a oração mudará. Na verdade, perdão, a oração ou mudará nós mesmos. Mas para isso, meus irmãos, antes de orar é necessário, primeiramente, se humilhar. É incrível como a gente tem uma dificuldade de se humilhar, né? Às vezes, na família, a gente exerce uma falsa humildade. Mas quando eu vou me aprofundar na oração, segundo o que a Bíblia nos ensina, Paulo vai dizer: perseverai na oração. Lá em, se não me falha a memória, em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, acho que vai dizer: orai sem cessar. Mas quando eu volto lá para o Velho Testamento, lá para 2 Crônicas 7,14, também muito conhecido, né? Ele vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos. Então, preste atenção, por favor. É com muito amor que eu digo isso. Quando você for orar pela sua família, comece orando por você mesmo e comece se humilhando diante de Deus. E se humilhar diante de Deus não não sei se eu falei isso de outra vez aqui para vocês. Não é dar uma de coitadinho, não é se vitimizar. É reconhecer o senhorio, a autoridade de Deus. Quando eu oro me humilhando diante de Deus, Deus ele se alegra com isso. Porque ele está vendo uma oração de adoração, sabe? Um clamor lá do nosso íntimo, do íntimo da nossa alma, clamando pela nossa família. Aleluia. Intercedendo mesmo, sabe? Por cada um ente querido nosso. Então, se alguém alguma vez falou para você que sua família é um desmantelo, que sua família não tem mais jeito, que sua família, de repente, sei lá, não tem perspectiva nenhuma mais, repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus, porque foi Deus quem criou a família, meus irmãos. Então, vamos perseverar em oração. Vamos nos humilhar em oração. Vamos nos converter dos nossos maus caminhos, como diz nesse texto de 2 Crônicas. Vamos buscar o Senhor. E o Senhor vai fazer, eu creio, irmãos, porque é bíblico, é promessa de Deus. Aleluia. Não é homem, não é palavra de homem, é palavra de Deus. E Deus, ele é o alicerce, ele é a base, ele é a pedra de esquina da nossa família. Aleluia. Então, ore. Só uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, meus irmãos, nos fará mudar. Isso começa com a oração. A oração muda aquele que ora, como eu falei para vocês, de várias maneiras. A oração muda as circunstâncias ao nosso redor. Então, se você e eu, se nós formos pessoas de oração, se nós orarmos pela nossa família, Deus, ele muda as circunstâncias. Ele muda, porque ele é grande.
Então, se a oração realmente muda as coisas, o que de fato ela muda? Lembra que eu falei? Primeiramente, muda aquele que ora. E a oração, como diz no texto também de Colossenses aí, a oração abre portas fechadas. A oração abre portas para falarmos do evangelho. Meus irmãos, quantos de nós estamos há tantos anos na igreja e quantos de nós temos dificuldade de falar do evangelho para a nossa família? Quantas famílias não conseguem enxergar crentes que fazem parte da família como pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, e de fato fecham as portas para o evangelho? Quantas famílias estão fechadas para o evangelho? Quantas famílias cheias de crentes, de cristãos, de homens e mulheres de Deus, mas que não conseguem pregar a palavra para a própria família? É interessante. Às vezes a gente prega para não sei quantas pessoas, prega na igreja, prega numa vigília dessa, que tem gente aí de todo o Brasil, prega, mas dentro de casa, na família, existe uma dificuldade. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, no ato de fé, irmãos, em nome de Jesus, você vai orar, vai ser um homem ou uma mulher agora de oração, e Deus, como diz em Colossenses 4:3, só conferir aqui, 4:3 Colossenses, olha aí, ó. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, ainda que estejamos presos em alguma situação, não, Paulo aqui estava algemado, preso, literalmente. Mas ainda que alguma coisa nos aprisione, irmãos, em nome de Jesus, ore, clame pela sua família, entregue a Deus, chore. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante de Deus, levantando um clamor pela sua família? Então, em nome de Jesus, faça isso, porque a oração, ela vai abrir portas para você falar da palavra, dos mistérios de Jesus Cristo dentro da sua família, porque quando a gente volta lá para Gênesis, foi Deus quem criou a família. A oração, ela também vence batalhas. Reconheçamos que há uma batalha antes, durante e depois. Mas a oração, ela faz com que a gente vença todas as batalhas. Pastor, eu tenho orado tanto, mas eu não consigo vencer as batalhas. Meu irmão, minha irmã. Quando a gente ora, a certeza que o Senhor nos dá, a sensação que Ele coloca dentro de nós é de vitória, ainda que aos nossos olhos não esteja da forma que nós gostaríamos que estivesse. Está vendo aí a guerra lá em Israel? Uma outra guerra que a gente até esqueceu de orar, né? Que é da Rússia contra a Ucrânia. Mas o que é que tem a ver que eu estou falando isso? Deus está no controle, meus irmãos. Milhões de pessoas já morreram. Milhares de pessoas, na verdade. Mas, por mais que saibamos que existem pessoas que não acreditam, Deus está no controle lá do problema de Israel, da Rússia com a Ucrânia, e da guerra na tua família que tu tem enfrentado. Deus está no controle. Ele diz, ó, clama a mim e responder-te-ei. Clame, meu irmão. Ore, busque. Porque quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente reconhece que Deus viu a solidão do homem e criou a mulher para que aquele problema fosse resolvido, e quando a gente passa a orar pela família, e agora abre porta para a gente ministrar para a família, a oração também nos dá as armas corretas para enfrentarmos as batalhas e as guerras dentro da família. Perceba que nossas armas, irmãos, elas não são deste mundo. Fortalezas caem quando nós oramos, aleluia. Está lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. A gente não vai ler agora, mas depois você pode conferir lá. A oração, ela
segura o inimigo, ela amarra o inimigo. Sabe que a oração, irmãos, ela amarra o inimigo, ele fica imobilizado. Quando eu oro, quando você ora, ele não tem força, ele não vai agir na sua família em nome de Jesus. Não vai, porque você agora é um homem, uma mulher de oração. O Senhor, ele não esquece de nenhum membro da nossa família, nenhum. Ele fica imobilizado, no caso o inimigo fica imobilizado quando a gente ora. Ele não pode mais lutar contra você, contra a sua família, porque Deus está impedindo as artimanhas de Satanás contra a minha família e a sua família. Para não ficar nas minhas palavras, se você não quiser abrir, tudo bem, mas Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Verso 29, diz assim: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ô pastor, tanto problema na minha família. Ora, bênção, jejua, busca o Senhor, clama ao Senhor. Lembra do que eu falei também? Chora, meu irmão, minha irmã, diante de Deus. Te humilha diante dele. Aleluia. Precisamos orar, jejuar. Precisamos interceder, irmãos. Atos, capítulo 12. Estou passeando na Bíblia que eu falei para vocês no início que a gente ia ler vários textos. Atos, capítulo 12. Do versículo 5, 6 e 7. Atos 12, 5, 6 e 7 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, ou na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, aleluia. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Aleluia! Alguém estava orando, irmãos. A igreja aqui estava orando a favor dele. Você é a igreja, ore em favor da sua família. Ore em nome de Jesus. Já estou encerrando já. E aí, meus irmãos, eu falo para vocês que oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Eu sei que vocês sabem disso. Porque quando eu oro, eu não estou falando só, eu estou falando com alguém. E esse alguém é Deus. Aleluia. Ao contrário dos homens, Deus não faz... Como é que diz um ditado? É ouvido de mercador, é assim, é? Eu acho que é. Não entra no ouvido e sai no outro, sabe? Feito a gente... Às vezes a gente tem uma pessoa contando alguma coisa pra gente tá olhando para a pessoa, balançando a cabeça positivamente, mas está entrando no ouvido e sai no outro. E a gente não dá nem atenção. Mas Deus não. Por isso que a oração não é um monólogo, é um diálogo. Eu estou falando com Deus. E existe o ápice da oração. E o ápice da oração, meus irmãos, não é quando Deus me escuta. É quando nós escutamos a Deus. Aleluia. Então eu encorajo você a partir de hoje levantar um clamor todos os dias pela sua família. Porque eu falo, Deus escuta. Deus fala, eu escuto. Oração é uma disciplina, irmãos. Para eu ter uma vida de oração, eu preciso ser disciplinado.
Para eu ver algo acontecer na minha família, eu preciso passar tempo orando. Eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso chorar, eu preciso me humilhar diante dEle. Não é só aquela oração que eu acordo de manhã com a preguiça danada, com sono nas carreiras, porque eu tenho que trabalhar. Senhor, obrigado por mais um dia, abençoa minha família, amém. Não é isso. É tempo com Deus, sabe? Intensidade na oração. Oração não é apenas um momento, irmãos, para tirar um peso da consciência, mas é um privilégio para nós retirarmos desse mundo profano, nos retirarmos, na verdade, deste mundo profano e entrarmos na doce presença de Deus, que é santo, santo, santo. A oração faz isso com a gente. E quando a gente ora em prol da nossa família, meus irmãos, é tremendo, você vai ver a transformação de Deus na sua família. Aleluia. Oração é um momento onde nós nos limpamos, irmãos, de todas as sujeiras que existem no nosso interior. É um momento onde a gente pede misericórdia a Deus. Oração é um momento onde nós colocamos o nosso irmão, ou o nosso, já que estamos falando de família, o nosso parente, o nosso ente querido, o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, esposa, ou marido, os filhos. Oração é um momento onde nós colocamos as pessoas que estão fracas num patamar maior, irmão, ao invés de estarmos falando simplesmente da vida alheia, do nosso familiar. Paremos com isso, oremos, clamemos por eles. Oração é o pilar que mantém a família viva, de pé diante de Deus, assim como a oração mantém a igreja de pé. Aleluia! Oração é o princípio do avivamento espiritual, meus queridos. Em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar do mundo, as pessoas podem até lhe calar, as pessoas podem até lhe prender, mas assim como Paulo estava algemado, ele exortava e ensinava a igreja a perseverar na oração. Então, eu encorajo vocês a perseverar em oração pelas suas famílias. A gente ainda está vivendo ainda como é que eu posso falar? Meu Deus, fugiu da mente agora os vestígios aí da pandemia. Irmãos, eu fico horrorizado quando eu vejo na televisão que porque a pandemia, agora todo mundo passou a ficar dentro de casa. Quantos casamentos foram desfeitos? Quantas famílias foram desfeitas porque passaram a conviver junto? E família não é para viver junto, não, é? Pare com esse negócio que família só é unida em fotografia. Isso é uma mentira do diabo. Foi o diabo que colocou isso nas famílias. Eu me lembro do meu avô, quando era vivo, eu ainda era criança quando ele morreu, adolescente, mas eu lembro muito bem do meu avô. E eu lembro que quando ele se aborrecia com alguém, antigamente não tinha celular, essas coisas que a gente tem hoje, essas tecnologias, meu avô pegava as fotografias de família assim. Eu me lembro que ele se aborreceu com meu pai, né? Ele era o pai da minha mãe. Aí ele se aborreceu com meu pai. Todas as fotos que tinha meu pai, ele rasgou. Eu dizia, avô, por que o senhor está rasgando meu pai? É porque teu pai é muito chato, eu me aborreci com ele, não quero papo com teu pai, nem fotografia. Meu irmão, aí eu conversando com a minha mãe dizia assim, meu filho, teu avô já rasgou tanta gente, tem retrato de fotografia de família que só tem ele. Eu digo, era para ele rasgar ele mesmo, né? Porque será que o problema não era ele, mãe? Sabe, a gente só pensa com os outros, né? Então, assim, ore pela família. Então, Deus viu a solidão de Adão. Mas Deus resolveu o problema de Adão. E nessa noite, em nome de Jesus, pela fé, Deus vai solucionar o problema da sua família, em nome de Jesus.
seja ele solidão, como foi o problema de Adão, seja ele um problema financeiro, mas aí lembre-se, não é que Deus, claro, é dono do ouro e da prata, Deus é o Deus do impossível, Deus pode fazer você dormir agora e você acordar a pessoa mais rica do Brasil, do mundo. Pode que ele é Deus, mas Deus não faz isso não, e Deus não é o homem não. Deus nos deu inteligência, sabedoria, discernimento, para a gente se organizar nas nossas finanças. Eu preciso falar isso aqui, para depois, de repente, alguém, rapaz, o pastor lá que pregou na vigília, ele disse que eu fosse dormir, que ia acordar rico. Era só orar, né? Não é por aí não, faça a sua parte, né? Então, assim, e a sua família? Vai a partir de você. Você que vai ser referência de Deus para a sua família. Nós, começando de nós. Nossa família tem que orar para a gente, meus irmãos, para cada um de nós, e ver Cristo manifestado em nós. Ver Cristo manifestado em nós. Eu louvo a Deus, o meu irmão, meu amigo Rivail, que deve estar aí assistindo, eu acredito que ele esteja, me conhece já aí há algum tempo. E só um rápido testemunho aqui para de fato encerrar. Amém, Riva? Na minha juventude, né, eu sou músico, e aí eu fui pagodeiro, toquei em banda de pagode, toquei em algumas bandas de forró aqui em Recife. E o povo só me via como um cara doidão que queria ser famoso a qualquer custo. Para vocês terem ideia, o meu sonho era um dia chegar no Domingão do Faustão, no Arquivo Confidencial, ó. Hoje em dia nem dá mais, né? Faustão nem tá mais na televisão e ainda tá doentinho o bichinho. Poxa, mas enfim. E meio que as pessoas da minha família, elas não me viam, esse cara quer nada com a vida, esse negócio de música, e é o quê? Eu não queria, irmãos, eu não queria estudar, era como se eu fosse um Zé Ninguém, sabe? Mas desde o dia que eu aceitei Cristo, com 20 anos de idade, para a glória dele, um jovem, a minha família começou a me ver como um homem de Deus, mesmo sendo jovem. Porque Deus, ele transformou mesmo, sabe? Para a glória dele. Estou dizendo isso para a glória dele. E o tempo foi passando, anos se passaram, e aí eu entendi o meu chamado, obedeci, e alguns anos atrás, pela misericórdia de Deus, ele me chamou para pastorear ovelhas. Eu louvo a Deus porque aquele menino lá atrás que não tinha perspectiva, a perspectiva de vida era ser famoso. E que a família não dava nada, sabe? Hoje, para a glória de Deus, eu tenho um respeito tremendo da minha família para comigo. Para a glória de Deus. E hoje, ao contrário de eu querer ser famoso, eu obedeço o que a Bíblia diz, importa que eu diminua e ele cresça. Preciso tornar o nome do Senhor conhecido, não o meu. E eu louvo a Deus por isso, porque é uma trajetória de muita oração. E eu continuo orando, porque eu sempre costumo dizer que ainda falta muita gente chegar. Inclusive meu filho, que mora aí, meu irmão, em Petrolina, como eu lhe disse outra vez. Mas eu nunca vou parar de orar. Nem pela minha família, nem pela sua família. Então, mais uma vez eu repito, orem. Gastem tempo orando, intercedendo. Porque família é um projeto de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade.